Então, para começar a aula de hoje, eu vou começar com um conteúdo bem básico, que é o conjunto numérico. E para começar a falar sobre os conjuntos numéricos, eu vou começar falando sobre os números inteiros. E como vocês podem ver aqui, eu até botei um Z aqui para chamar a ideia de desinteiros. Por quê? O conjunto dos inteiros, eles podem ser classificados pela letra Z, né? Esse Z com um tracinho assim, um Zzinho diferente. E o que acontece? Para eu poder falar um pouco do número dos inteiros, eu vou dar uma breve falada assim rapidinho dos números naturais. Como vocês podem ver na imagem, os números inteiros englobam os números naturais. E o que são os números naturais? Aqueles números que a gente já conhece. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Só que quando a gente trabalha com números inteiros, a gente pega toda essa parte dos números naturais, o 0, 1, 2, 3, por assim diante, que nem aqui, e a gente vai começar a trabalhar com seus opostos também, tal como o -1, -2, -3. Ou seja, os números inteiros representam tanto os valores positivos quanto os negativos. Então, a gente pode até fazer uma ideia aqui para a gente poder experimentar. Quando a gente trabalhava com os números naturais, nós fazíamos contas simples do tipo, quanto que é 2 mais 2? Então a gente partia do 2, já que o nosso primeiro número é esse, e a gente fazia 2 mais 2, ou seja, se é 2 mais 2, o mais representa geometricamente aqui que ele vai se mover para a direita. Então a gente vai se mover o quê? 2 unidades para a direita. 2, 3, 4. Então 2 mais 2 dá 4. E era isso que a gente fazia com os números naturais. Agora, quando a gente vai tratar com os números inteiros, não muda muita coisa. A questão é que agora a gente vai poder tratar junto com os números inteiros, ou com os naturais, a gente vai trabalhar também com os números inteiros. Tal como, por exemplo, se a gente faz a conta 2 menos 3, quanto que dá isso? Antes a gente sabia fazer, por exemplo, 3 menos 2, a gente sabe que dá 1. Agora, se a gente faz 2 menos 3, quanto que dá isso? Porque, em tese, ele vai passar do zero. Mas essa é a ideia. Se, por exemplo, a gente começa do 2, parte do 2, e agora a gente pega e vai começar a andar 3 casas negativas, ou seja, 3 casas para a esquerda. O negativo, geometricamente, ele representa ir para a esquerda. Então, se vamos fazer a conta 2 menos 3, a gente faz o seguinte. Pega a parte do 2 e conta 3 unidades para a esquerda. Então, 2, 1, 0 e menos 1. Então, nós sabemos agora que se nós fizermos a conta 2 menos 3, isso aqui é igual a menos 1. Sendo assim, vocês já têm agora uma ideia mais ou menos básica de como trabalhar com os números inteiros. Então, antes de poder continuar a trabalhar com os números inteiros na próxima aula, nós vamos ver agora como é que se faz a ordem das operações matemáticas, pois sem essas ordens nós não podemos efetuar seguintes operações. Então, como que é feita a ordem das operações? Primeiramente, a gente trabalha tudo que tiver em parênteses. Depois, nós trabalhamos com multiplicação ou divisão e, posteriormente, soma ou subtração. Detalhe, com o passar do curso, mais operações, ordem das operações serão acrescentadas, né? Então, pode variar aqui com a classificação de cada uma. Agora, se nós formos, por exemplo, fazer o seguinte exemplo. Quanto que dá 3 vezes 2 mais 1? Como podemos efetuar essa seguinte conta? Então, a ideia dessa conta é fazer a seguinte operação. Como nós vemos, não temos nenhum parênteses. Então, vamos continuar com a classificação aqui. Bem, multiplicação vem primeiro que soma. Então, vamos fazer primeiro a seguinte operação. 3 vezes 2, que dá 6. E depois vamos acrescentar o 1, que é a próxima, e que a gente toma em seguida a seguinte operação classificada aqui, soma. Então, 6 mais 1, isso é igual a 7.
Mas agora, se tivermos o outro exemplo do tipo, se tivermos assim, 1 mais 2, entre parênteses, isso vezes 3. Então, como podemos efetuar essa operação? Bem, para podermos efetuar essa operação, vamos olhar de novo nas ordens de operações. Bem, primeiro vem parênteses, multiplicação ou soma. Então, estamos vendo aqui que nesse exemplo aqui, temos uma operação sendo feita primeiro dentro do parênteses. Então, primeiramente, devemos efetuá-la primeiro. Quanto que dá? 2 mais 1, 3. E agora que nós já efetuamos o que está dentro dos parênteses, podemos continuar com a seguinte classificação. Depois do parênteses vem multiplicação. Logo, 3 vezes 3 é igual a 9. E assim efetuamos as nossas operações de acordo com as ordens das operações. Bom, essa foi uma aula rápida para podermos começar o nosso curso. E a partir da próxima aula, vamos efetuar operações envolvendo os números inteiros, fazendo mais contas desse tipo aqui, 2 menos 3, só que envolvendo multiplicações. E assim vamos descobrir algumas propriedades, tal como o que acontece quando multiplicamos um valor negativo por um valor positivo, ou quando multiplicamos um valor positivo por um positivo ou negativo por negativo, e assim em diante. Bem, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.